Olá, os ministros da Educação, Aloysio Mercadante, e da Justiça, José Eduardo Cardoso, assinaram um acordo para a inclusão de presos no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Até 2014, a previsão é que sejam oferecidas 90 mil vagas. Veja como foi a cerimônia. Por intermédio do Departamento Penitenciário Nacional, tem por finalidade a oferta de cursos no âmbito da Bolsa Formação, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, em cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional para cumpridores de penas, presos provisórios e egressos do sistema prisional. Para uma saudação, ouviremos o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marco Antônio de Oliveira. Bom dia a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o nosso ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Augusto Eduardo de Souza Rossini, a diretora de Política de Educação e Direitos Humanos do MEC, Clélia Brandão, e todos os demais secretários, secretárias, autoridades aqui presentes, colegas do MEC, do Ministério da Justiça. E, na minha breve fala aqui, eu queria apenas destacar a importância deste acordo de cooperação que o MEC e o Ministério da Justiça acabam de firmar. Com essa parceria, o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego atinge a casa de 14 ministérios como parceiros demandantes do programa, mas essa parceria, sem dúvida nenhuma, tem um caráter especial pelo público a que ela se destina. Nós, com o acordo, previmos para 2013 e 2014 uma meta de oferta de cursos de formação inicial e continuada e de cursos técnicos de nível médio da ordem de 90 mil vagas, sendo que, no primeiro ano, este ano, nós trabalharemos com uma oferta de 35 mil vagas. No momento, nós já temos uma oferta assegurada até agora de 11.600 vagas, portanto, estamos já em plenas condições de pôr o acordo em operação. Esses cursos serão prioritariamente destinados, no primeiro momento, para aqueles que se encontram em regime semiaberto, e um aspecto importante da oferta do programa é que essas pessoas poderão fazer o curso em turmas mistas, ou seja, nas turmas já ofertadas, convivendo assim lado a lado com outros estudantes, outros alunos provenientes de outras localidades, enfim. Não haverá, portanto, turmas fechadas exclusivamente para aqueles que provêm do regime semiaberto. Haverá, no entanto, a possibilidade, como já existe, de ofertas para aqueles que cumprem pena em regime fechado ou que estão na condição de presos provisórios. Com isso, a gente espera estender a oferta do programa, do Pronatec, a um público que, cumprindo pena, vê no acesso à educação e no acesso à profissionalização um horizonte de futuro. Num primeiro momento, nós, como eu disse, estamos priorizando o regime semiaberto, mas ele se estenderá ao longo do tempo para além desse público. Nós falamos inicialmente em 2013 numa oferta de 35 mil no mínimo, mas poderemos alcançar 42 mil vagas ainda em 2013. Isso dependerá muito da nossa capacidade de mobilização e da nossa capacidade de articulação com as redes ofertantes dos cursos. Esses cursos serão ofertados pelas instituições do Sistema S, SENAI, SENAC, SENAR, SENAT, pelas
escolas técnicas federais que integram a rede federal, os institutos federais em particular, e também pelas escolas estaduais, das secretarias estaduais, que já atuam em 15 estados como parceiros ofertantes do Pronatec. A oferta está distribuída por todas as unidades da federação, portanto, nós teremos a possibilidade de ofertar cursos em todas as unidades, das 27 unidades da federação, em pelo menos um município de cada uma dessas unidades. Essa é, portanto, a base do acordo hoje firmado. Na verdade, nós estamos aqui anunciando, mas já estamos trabalhando no sentido da implementação, e eu queria agradecer o empenho do Ministério da Justiça na implementação desse programa e também da equipe do Pronatec, que trabalhou no sentido da sua realização. Muito obrigado. Com a palavra, o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Augusto Eduardo de Souza Rossini. Alô, bom dia a todas e todos. Senhor ministro... Posso? Obrigado. Bom dia a todas e todos. Senhor ministro da Educação, doutor Aloysio Mercadante, senhor ministro da Justiça, doutor José Eduardo Cardoso, meu eterno professor, secretário Marco Antônio Oliveira, diretora Cléria, e queria também dar meu caloroso abraço aos servidores, a todos os servidores, na pessoa da Carmen, abraçar carinhosamente os servidores e servidoras da casa, e na pessoa da Mara Fregapane, aos servidores do Ministério da Justiça que trabalharam arduamente para que isso acontecesse. Não só esse evento de hoje, mas tantos outros que virão ao longo desse tempo. Em nome do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, agradeço a generosa hospitalidade do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológico, SETEC, e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECADI. Estendo também um especial agradecimento a todos os que trabalharam com denodo e dedicação para o sucesso desta ação, que se torna de fundamental importância quando falamos em ressocialização, em alguns casos, de socialização da população carcerária. Esta é a maior ação de reintegração já realizada em âmbito interministerial, pois em 2 anos, mais de 20% da população carcerária terá acesso à capacitação profissional e com certificação de instituições de renome, como o Sistema S e as redes públicas. Com 90 mil presos e egressos capacitados, serão 90 mil pessoas com oportunidade de uma vida digna e honesta e com sonhos a realizar. Poderão ser 90 mil lares reestruturados, 90 mil famílias consumindo e movimentando a economia das 27 unidades da Federação e reduzindo a violência nos mais distantes rincões da nossa terra. Além disso, o preso terá dias remidos com esta capacitação, saindo do sistema prisional mais rápido, com a contribuição efetiva na redução da superpopulação carcerária. Será a oportunidade de muitos terem o primeiro acesso a uma capacitação profissional. E, hoje em dia, como todos sabemos, o mercado exige capacitação e necessita de profissionais com experiência nas suas respectivas áreas de atuação. O investimento de 180 milhões de reais com o Pronatec supera todas as marcas de ações voltadas à reintegração social. Outro marco a ser comemorado é que, com o Pronatec, pretendemos aproximar todos os órgãos locais da execução penal, as secretarias que tratam da administração penitenciária, as secretarias de educação, as defensorias públicas, os respectivos ministérios públicos, os poderes judiciários locais, a advocacia, os conselhos da comunidade e conselhos penitenciários. Esta aproximação é a balizadora de uma visão institucional inovadora no âmbito prisional. Estamos abrindo as portas do cárcere para que as políticas sociais ofertadas para a grande população possam chegar em igualdade de condições para as pessoas privadas de liberdade. E assim, diante dessas ações inovadoras e do comprometimento de todas as partes envolvidas, fico aqui a esperança e a vontade de que o sistema prisional brasileiro se fortaleça cada vez mais e aqueles que estão sob as nossas responsabilidades sejam tratados dignamente. Senhor ministro da Educação, a generosidade desta casa e do senhor se reflete também
nos futuros encaminhamentos das duas pastas. Nós temos a expectativa de 27 mil vagas para o EJA. Serão 10 mil vagas para o Brasil alfabetizado. Nós temos muitos presos analfabetos, 5% da população carcerária é analfabeta. E é um momento único para que eles sejam alfabetizados. Uma expectativa de aparelhamento de 760 salas de aula, a distribuição de 1.700 kits pedagógicos, a aplicação do Enem para pessoas privadas de liberdade com certificação do ensino médio e o Enseja, também com certificação. Isso tudo mostra uma vontade política clara dos dois ministérios no sentido de recuperar o ser humano que em algum momento falhou e se desviou da conduta acertada. Daí, agradecimento a todos, fundamentalmente pela generosidade e pela coragem. Muito obrigado. Neste momento, convidamos para a assinatura do acordo de cooperação o ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante, e o ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso. Essa é a foto que vai sair. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso. De início, quero saudar Sua Excelência, Ministro da Educação, meu querido amigo, sempre companheiro de jornadas das mais diversas, Aloysio Mercadante. Saudar Dr. Marco Antônio de Oliveira, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Saudar Dr. Augusto Rossini, diretor do EPEM. Saudar a doutora Clélia Brandão, diretora de Política e Educação do Ministério aqui da Educação. E dizer aos senhores e senhoras que não é de hoje que se sabe dos problemas do sistema prisional brasileiro. Não são problemas atuais, são antigos, são históricos, são acumulados. Déficit no sistema, más condições, um sistema que mistura, muitas vezes, pessoas privadas da liberdade que praticaram crimes de baixo teor ofensivo com líderes de organizações criminosas, que fazem com que muitos presídios brasileiros não só não busquem a reinserção social das pessoas, mas parece que preparem essas pessoas para o aprofundamento da criminalidade futura quando saírem dos presídios. É sabido que boa parte da violência que nós vivemos nos dias atuais, que boa parte de situações que deixam a população brasileira alarmada, foram geradas pela má condição do sistema prisional brasileiro, que muitas vezes, ainda hoje, tem os seus líderes comandando ações externas de violência. Tudo isso é sabido. Ao governante, resta duas saídas. Ou ele desenvolve políticas e discursos retóricos que buscam esconder da sociedade esta realidade e se acumplicia com ela, ou, mesmo correndo o risco de críticas e de incompreensões, ele coloca a nu o problema e trabalha para unir forças na sociedade, para conseguir uma sinergia federativa e com a sociedade civil capaz de enfrentar o problema. Talvez a habilidade política, tida por alguns como necessária, faça com que muitos acreditem que a melhor forma de um governante agir nesses casos é o silêncio e o acumpliciamento retórico com uma realidade que não é boa para os brasileiros.
Eu não compartilho desse ponto de vista. Não poucas vezes tenho sido criticado porque tenho colocado a luz do sol no problema. Eu prefiro ser cobrado por dizer a verdade do que, historicamente, ser acusado de acumpliciamento com uma realidade que atormenta todos os brasileiros. Por esta razão, eu não posso deixar, na condição de ministro do Estado da Justiça, reconhecer o problema do sistema prisional brasileiro. Nós temos presídios que violam direitos humanos. Nós temos presídios que não geram efetiva condição de recuperação de presos. Nós temos situações que nós não podemos tolerar. E é nessa perspectiva que o Departamento Penitenciário Nacional, sob a condução do diretor Augusto Rossini, tem recebido orientações claras na perspectiva de exercer o seu papel. E é nessa perspectiva que a presidenta Dilma Rousseff determinou ao Ministério da Justiça que realize o maior programa de modernização do sistema prisional já realizado na história brasileira. Ele tem duas vertentes muito claras. A primeira é a construção de vagas. Ou seja, nós temos um déficit sistêmico e nós temos que fazer o possível para superá-lo. A presidenta Dilma Rousseff destinou para esse programa de construção e ampliação de unidades prisionais 1 bilhão e 100 milhões de reais, onde nós estamos repassando esses recursos para os estados, dentro de uma cobrança rígida de cronograma. Não é fácil construir presídios no Brasil, pela uma série de dificuldades administrativas, mas a nossa ideia é que esse programa gere 41 mil vagas novas para detentos provisórios, além de outras aproximadamente 20 mil vagas contratadas no governo do presidente Lula. Com isso, nós queremos zerar o déficit feminino nos presídios. Com isso, nós queremos criar condições mínimas para que as pessoas possam cumprir as suas penas em condições de dignidade. Com isso, nós queremos criar condições mínimas para que outras políticas possam ser desenvolvidas na perspectiva da reinserção social do preso. A outra vertente desse programa é não se contentar apenas com construção de celas, mas melhorar as condições do preso, daquele que foi apenado, para que ele possa ter uma reinserção social, para que ele possa, após cumprir a sua pena, atingir o objetivo das sanções penais, que não são exclusivamente de retribuição a um delito, mas são de recuperação da pessoa que, obviamente, sofreu a sanção penal. E é nessa perspectiva que, ao procurar o Ministério da Educação, eu tive uma acolhida espetacular do meu querido amigo Aloysio Mercadante, nosso ministro da Educação. Aloysio, eu só tenho a te agradecer pela tua sensibilidade, pela tua determinação, clara a tua equipe que tratasse esse programa com prioridade. Você disponibilizou recursos que eu não tinha, disponibilizou tua competência e tua equipe competência para a gente viabilizar um programa que é fantástico, porque são milhares de pessoas que passam a ter agora uma oportunidade e dão também a oportunidade do Estado brasileiro cumprir o seu papel em relação a elas. Então, portanto, Aloysio, o Ministério da Justiça te agradece. Eu acho que as famílias que passam a ser beneficiadas com esse programa são tuas devedoras, e o Estado brasileiro deixa de ser devedor, pelo menos num pequeno quinhão, que é o quinhão que agora nós conseguimos, por meio desta pactuação, fazer o nosso papel. Acho que, com isso, nós estamos cumprindo o nosso dever de Estado. Não vamos parar aí, como disse o doutor Rossini. Temos outras parcerias com o Ministério da Educação, alfabetização, um monte de coisas nós estamos fazendo. Como também temos parceria com o Ministério da Saúde e outros ministérios. Mas ao Ministério da Educação, meu agradecimento sincero. Nós estamos cumprindo o nosso papel. É um dever histórico do Estado brasileiro. E, pelo menos, durante a nossa breve estada nos nossos ministérios, Aloysio, eu tenho certeza que nós, com a visão correta, estamos fazendo aquilo que é o nosso dever. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Queria primeiro saudar meu companheiro e amigo de mais de 30 anos, Eduardo Martins Cardoso, que vem fazendo um grande trabalho
à frente do Ministério da Justiça e que tem uma vida pública exemplar, que eu pude acompanhar muito de perto todas essas décadas. Saudar o Marco Antônio de Oliveira, que é o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, que está à frente do Pronatec. Nós já geramos 2,5 milhões de matrículas do Pronatec esse ano, e desde o início do programa. Queremos fazer mais 2.300.000 agora em 2013. Então, é um esforço muito grande que nós estamos fazendo. Aproveito para agradecer também toda a parceria com o Sistema S, sem o que não teria sido possível o êxito que esse programa vem apresentando. Queria saudar o Augusto Rossini, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, a Clélia Brandão, que é diretora de Política de Direitos Humanos e Cidadania da CECADI. Aproveito também para agradecer a Cláudia Dutra, secretária, que teve um empenho muito grande na construção desse programa e contribuiu muito para nós construirmos esse caminho. O Gustavo Leal, que é diretor de operações do Senai, e o Senai é um parceiro imprescindível. Queria saudar também os secretários de Justiça e de Segurança que aqui estão, e os dirigentes do Ministério da Justiça, de Educação, todos vocês, a imprensa, como diz a presidenta, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, né? Saudando todos vocês. Nós temos hoje 508.357 presos no Brasil, ou seja, mais de 500 mil de pessoas estão com privação de liberdade. 94% presídios masculinos, 6% mulheres. Temos 1.340 presídios masculinos, 80 femininos. 75 mil desses presos estão no regime semiaberto. Agora, o que chama a atenção? Mais da metade dos presos tem menos de 30 anos, são jovens. 63% são totalmente analfabetos ou semi-analfabetos, não concluíram sequer o ensino fundamental. Só 7% concluiu o ensino médio. E só 0,5% tem o ensino superior completo. Portanto, os presídios são o destino de uma parcela já importante da juventude brasileira, pobre, analfabeta ou semi-analfabeta. Nós estamos buscando, com essa iniciativa, estimular um caminho de ressocialização dos presos. Abrir uma porta para que a gente possa recuperar pelo menos uma parte dessa população, porque o nível de reincidência no crime é extremamente elevado no Brasil, principalmente entre os homens. O esforço, portanto, é, primeiro, o programa Brasil Alfabetizado para alfabetizar os jovens que possam ser e que tenham interesse em se alfabetizar. O ensino de jovens adultos, o EJA, que nós vamos ter aí 27 mil vagas, 10 mil para alfabetização, para a gente ampliar o universo dessa população carcerária que possa estudar e se escolarizar durante esse período. Inclusive porque a lei hoje estimula, quer dizer, a cada 2 dias de estudo, ele pode ter o abono de um dia nessa condição de privação de liberdade. Ele vai reduzindo a sua pena se ele tem uma progressão no sistema educacional. Agora, o grande esforço que nós estamos fazendo é no Pronatec, é o ensino técnico profissionalizante. Por quê? Para que ele possa sair com alguma condição efetiva, porque já é muito difícil sair de um presídio e arrumar qualquer emprego no Brasil. Muito difícil. E, quem sabe, com uma formação tecnológica, profissional, ele tenha alguma oportunidade. Por isso que nós estamos trabalhando também os egressos e o semiaberto, que são uma parcela importante, são 75 mil presos, que estão mais próximos de superar a condição de privação e das penas que eles estão cumprindo. Seria muito importante que a gente também abrisse um debate com os governos estaduais, os secretários de Justiça, de Segurança, de separar os presos por grau de periculosidade nos presídios. Porque isso daria uma grande... Pegar os que não são reincidentes, não têm crimes graves, para que a gente possa priorizar nesses presídios o esforço de educação e ressocialização.
Isso também, eu acho que dificultaria muito o peso que as organizações criminosas têm hoje no sistema prisional brasileiro, e todos têm assistido quais são os desdobramentos dessa situação. Então, nós precisamos levar políticas públicas. A educação é a melhor possibilidade deles se ressocializarem. Agora, nós vamos trabalhar junto com a Secretaria de Justiça dos Estados para que esse esforço de educação tenha um ambiente adequado. Educação se faz em sala de aula, com biblioteca, em condições realmente de estudo. Esse ambiente é indispensável, esse projeto que nós vamos fazer. Não é pegar lá na cela e achar que nós vamos botar um professor para mais ou menos dar um curso. Nós vamos dar um curso mesmo, um curso que tem espaço dentro do presídio, com toda a segurança que for necessária, um profissional bem treinado, envolvendo os agentes penitenciários nesse esforço, porque eles também podem participar desse processo de crescimento profissional e, neste ambiente, desenvolver, sobretudo, o esforço de educação técnica profissionalizante, que é o que mais permitirá, no futuro próximo, que esses egressos possam se ressocializar. Quero também adiantar a vocês que nós estamos concluindo um trabalho que nós vamos lançar algumas iniciativas para proteger os filhos dos policiais que foram mortos em serviço. Porque esse também é um outro lado dessa história que o Estado brasileiro tem que olhar com toda atenção. E tem que garantir o estudo de todos esses jovens até que eles possam, todos que tiverem interesse, concluir o ensino superior. E nós temos a obrigação de garantir bolsa a todos os filhos de policiais que morreram servindo a sociedade brasileira, assassinados de forma covarde, como nós temos visto aí ultimamente. Então, são duas iniciativas que nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Justiça. Essa já está pronta, nós estamos anunciando hoje, a outra nós estamos terminando a formatação do projeto de lei, mas são duas iniciativas que vão no sentido de buscar justiça e de buscar também oportunidade para aqueles que estão cumprindo pena, mas que devem e podem se ressocializar e devem se empenhar para tentar voltar para a sociedade e trabalhar e não passar todo tipo de constrangimento, dificuldades, perdendo uma parte tão rica da vida no início da sua juventude, como hoje a grande massa da população carcerária. É só olhar os dados de escolaridade e a gente entende um pouco que tem faltado oportunidade para a parte do povo brasileiro. E a educação é a grande oportunidade que nós podemos dar. Então, junto com o esforço todo de alfabetizar todas as crianças brasileiras, que é o pacto que nós fizemos até 8 anos de idade, a partir desse ano, quase todos os municípios aderiram, todos os estados, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o esforço do Pronatec, nós estamos abrindo uma grande perspectiva de ensino técnico profissionalizante, e o Enem, quero lembrar também que nós fazemos um Enem específico para a população carcerária. Nós tivemos, esse ano, 26 mil presos fazendo o Enem, 75% buscando a certificação no ensino médio. Então, já há um esforço do MEC, é um exame específico, feito nas condições da população carcerária, focada para eles, que é outro estímulo que nós estamos dando também, para que eles possam se certificar, sair dessa situação em que a grande maioria tem. Hoje, 51.722 presos estão estudando, 10% já está estudando. Nós estamos dando um salto muito grande agora no programa, em vários níveis, tanto o Enem, como agora o Pronatec, o Brasil Alfabetizado, o EJA, chegando no presídio, abrindo a porta de oportunidade para a população carcerária. Então, muito obrigado a todos vocês, especialmente a equipe do Ministério da Justiça, que se não fosse a competência, o compromisso, a sensibilidade do ministro José Eduardo Martins Cardoso, dificilmente nós poderíamos ter dado esse passo. E quero também agradecer o Conselho de todos os secretários de Justiça e o Conselho, o CONSED, de todos os secretários de Educação, de todos os estados que aderiram e apoiaram a iniciativa que nós estamos encaminhando. Ela foi construída em parceria com os secretários de Justiça e com os secretários de Educação dos estados brasileiros. Muito obrigado. Nós informamos que a mesa está à disposição para as perguntas dos jornalistas a partir desse momento e que os jornalistas, por favor, se identifiquem e falem ao microfone, porque nós estamos com uma transmissão ao vivo. Tá ok? Por favor. Bom dia, ministros. A Flávia, da Folha de São Paulo. Duas dúvidas. Primeiro, o diretor mencionou um valor de 180 milhões de reais, investimento do Pronatec. Só uma dúvida, se é o geral do programa ou especificamente para
dos presos, e também como é que vai funcionar o Pronatec na questão das penas, se vai diminuir como no regime aberto e semiaberto e fechado, se vai haver algum impacto na diminuição das penas. Bom, eu vou falar sobre a questão do custo. O custo, na verdade, é específico para o Pronatec nessa parceria com o Ministério da Justiça. Esse custo é estimado, levando em consideração um ticket médio de remuneração hora-aluno, tá? E a carga horária prevista de curso. Esse ticket médio corresponde ao valor de R$10 hora-aluno, tá? E nós chegamos a esse valor considerando a média de horas que os cursos deverão consumir e o número de alunos previstos dentro do acordo firmado. Com relação à questão da redução de pena, esse recurso ele se destina uma parte desse recurso, todo o recurso, na verdade, é empregado na atividade do curso, envolvendo a remuneração de professores, a remuneração de coordenadores específicos do programa, o pagamento de material didático, eventualmente uniforme, quando é necessário, e auxílio transporte e alimentação, quando também se faz necessário. Com relação à remissão pelo estudo, houve uma alteração da Lei de Execução Penal por iniciativa do Poder Executivo Federal, da nossa presidenta, e a jurisprudência já vinha nesse sentido, mas a legislação consolidou. O que é interessante destacar é que nós emitimos uma nota técnica conjunta, isso é uma outra novidade, ou seja, os dois ministérios, o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, emitiram uma nota técnica regulamentando para, na prática, gerar os efeitos. A cada 12 horas estudadas, ao abatimento de um dia de pena. Esse estudo tem que ser o estudo regular, não é? E aí essa nota técnica abarca todos esses aspectos. E o que é interessante destacar é que o próprio Conselho Nacional de Justiça entendeu que essa nota técnica ela é de fundamental importância e estuda para se transformar numa resolução para que isso não gere problemas e nem dúvidas no âmbito da execução penal, para que o juiz, ao analisar essas horas estudadas, possa rapidamente reconhecer os dias remidos e, com isso, abater a pena. Isso também implica na redução de custos para o Estado, porque, na verdade, se você consegue fazer com que o preso saia mais cedo, a sociedade brasileira ganha também na redução do custeio da pessoa que está presa. Bom dia, Demétrio Weber, do jornal O Globo. Eu gostaria de saber quais são os cursos que vão ser oferecidos para os presidiários. Gostaria de saber também, ministro Mercadante, o senhor falou que tem 51 mil presos já estudando. Eles estão estudando o quê? Escola regular, EJA, Brasil Alfabetizado? E, por fim, gostaria que o senhor detalhasse também como é que vai ser essa bolsa para os filhos de policiais mortos em serviço. Vão ser filhos de até que idade, até que nível de ensino, qual o valor da bolsa, a partir de quando? Esse é o Demétrio Weber, ele sempre faz essas perguntas, viu, gente? A alfabetização, nós temos hoje 1.952 professores atuando no sistema prisional. 18% deles em cursos de alfabetização. São 51.722 presos que estão em processo já de 18% desses 51 mil estão na alfabetização. 63% no ensino fundamental, 16% no ensino médio, 2,9% no ensino técnico e 0,1% no ensino superior. No ensino superior, nós tivemos agora, este ano, 602 presos inscritos no ProUni, mas ainda não estão aprovados, inscritos. Tivemos 1.166 presidiários inscritos no SISU, mas o número na primeira chamada é muito pequeno. São da ordem de 13 presos apenas que conseguiram as condições para inscrição na primeira chamada. Nós ainda tem a segunda chamada, a lista de espera, então ainda existe a possibilidade de nós melhorarmos. Mas vem crescendo ano a ano esse interesse nesses programas.
Como a participação no ensino técnico é muito baixa, 2,9%, e eles já têm uma certa, como eu disse aqui, a faixa etária aí, de 18 a 30 anos, é mais da metade da população, nós estamos dando uma grande ênfase no Pronatec, porque consideramos que que é o melhor programa para que eles possam ter alguma perspectiva de profissionalização. Isso combinado com a ampliação do esforço que nós vamos fazer também no EJA e no Brasil Alfabetizar. Nós queremos aumentar o programa de alfabetização e da conclusão do ensino fundamental, porque, como eu disse, 63% não tem o ensino fundamental completo. Então, nós vamos continuar o esforço do ensino regular, mas priorizar agora o ensino técnico profissionalizante, especialmente para os 75.549 presos que estão no semiaberto, que é 15% da população carcerária, e os egressos também dando uma orientação específica. Nós vamos ofertar todos os cursos que nós pudermos ofertar dentro do guia do Pronatec, que ele é regionalizado. Cada SENAI depende muito da cadeia produtiva da região, do perfil do mercado de trabalho. Então, dependendo do município e do Estado, vai ser uma oferta diferenciada. Depende muito de quais são as atividades, o que o SENAI, o que os institutos federais têm a oferecer naquelas unidades da federação, que está sempre muito voltada para a perspectiva do mercado de trabalho do Estado. Nós estamos, inclusive, aprofundando muito esse esforço. Nós fizemos um trabalho com a CNI, mapeamos toda a estrutura industrial brasileira por micro-região e estamos agora trabalhando com o Movimento Empresarial pela Inovação, o BNDES, para identificar quais são os postos de trabalho portadores de futuro. Então, a ampliação do SENAI, do Instituto Federal, vai ser olhando essa perspectiva. E com o SENAR e com a Confederação Nacional da Agricultura, fizemos também um mapeamento, município a município, para ver quais são as atividades agrícolas, qual é o perfil do mercado de trabalho. Então, a nossa oferta vai ser voltada para o mercado de trabalho regional. Em relação à proteção das famílias, dos policiais que foram assassinados, perderam a vida em serviço, e vem crescendo muito esse número. Hoje, no estado de São Paulo, por exemplo, foi uma situação bastante dramática esse ano, em outros estados também. Nós vamos assegurar bolsa de estudo até que os estudantes de idade escolar concluam o ensino universitário, se tiverem interesse, em todos os níveis. Vagas no ensino público ou bolsas de estudo nas universidades, por exemplo, com o programa ProUni. Eles teriam direito ao programa ProUni se entrarem numa universidade particular. Eu acho que isso é um direito básico que o Brasil deve a esses pais. E acho que é uma forma de a gente compensar uma perda que não é compensável, que é você enterrar um pai porque ele está fardado de servir no Brasil, ou às vezes é paisana e é assassinado, como tem sido feito de forma covarde pelo crime organizado. Então, nós também devemos reparar esses direitos e garantir que, pelo menos, eles tenham a segurança que os seus filhos vão poder estudar até quando desejarem, e o Estado brasileiro vai garantir. É muito pouco em termos financeiros, e é o mínimo que eu acho que o Estado brasileiro deve fazer para as famílias desses policiais. Só uma observação complementar. Primeiro, saudando a secretária de Estado do Paraná e presidente do Conselho, secretária de Justiça, Maria Tereza Vili Gomes, dizer que nós estamos exatamente a partir dessa ideia, que nós, no Ministério da Justiça, entendemos como fantástica, do ministro Luiz Mercadante, nós estamos fazendo os primeiros levantamentos técnicos, porque nós temos, vejam, os corpos policiais, eles são pertencentes à União, no caso da Polícia Federal, Rodoviária Federal e outros agentes federais que eventualmente pudessem ter essa característica, com os corpos policiais estaduais. Então, nós estamos fazendo, e também forças municipais, nós estamos fazendo um levantamento para apresentar ao ministro Aloysio Mercadante o universo sobre o qual nós vamos trabalhar. Quer dizer, nós estamos na fase de estudos, que espero seja concluída o mais rapidamente possível. Fazer um cadastro. Terá que ser lei. Vai ter que fazer um ajuste na lei e vai ser um cadastro de todos esses jovens, filhos de policiais, servidores públicos que morreram defendendo a sociedade, e, a partir desse cadastro, nós vamos estabelecer o direito de acesso a programas específicos como o ProUni. Bom dia, ministros. Natália Vale, da TV Record. Eu gostaria só de saber um detalhezinho. Como é que esses presos e esses filhos de policial vão ter acesso? Eles vão, por exemplo, no caso dos presos, eles lá na cadeia vão falar que querem estudar e aí vão ter que procurar quem? Como é que vai ser isso na prática? Já existe isso, né? Nós temos 51.722 presos que estão estudando.
Nós estamos ampliando fortemente o programa, especialmente, como foi dito aqui, porque só 2,9% estão fazendo ensino técnico profissionalizante, nós vamos aumentar a oferta. Nós já temos 35 mil vagas para ofertar, esperamos chegar no final deste ano com 42 mil vagas e queremos chegar a 90 mil vagas de estudantes de ensino técnico profissionalizante. Além de 26 mil vagas, como eu disse, do EJA, e 27 mil vagas do EJA e 10 mil do Brasil alfabetizado, que é para a gente tentar responder, aumentar aí a possibilidade de erradicar o analfabetismo no presídio e melhorar a conclusão do ensino fundamental, que é o ensino regular. Isso depende de cada presídio. Tem que ter sala de aula, tem que ter condições para que eles possam estudar, isso é indispensável para o programa, e também a nossa parceria com a rede. Por isso que é muito importante a parceria com os secretários estaduais de educação. Você tem que ter os professores disponíveis, tem que selecionar os professores para eles poderem desenvolver o trabalho. Então, é essa oferta que nós estamos organizando. Então, nós vamos ofertar e há uma forte demanda por educação nos presídios, especialmente com o programa de remissão de pena, né? Há uma forte demanda. Então, o que nós tivermos capacidade de ofertar, eu acho que seguramente será preenchida. E aí nós vamos abrir essas oportunidades. Esse é o esforço que nós estamos fazendo. Nós precisamos, como foi dito também, de mais de 700 novas salas de aula para poder cumprir esse objetivo, né? Precisa de salas de aulas específicas, em condições de uma sala de aula. Não é dar aula em qualquer lugar para o preso. Tem que ter uma sala de aula, tem que ter disciplina da educação. As mesmas regras que valem para qualquer estudante têm que valer para o preso. E é dentro do presídio. Bom dia, Rafael, do Jornal Estado de São Paulo. Queria tirar umas dúvidas com o secretário Marco Antônio. A gente está falando, os presos entram no eixo de Bolsa Formação do Pronatec, certo? E são cursos técnicos ou de formação inicial e continuada, ou os dois que vão ser ofertados? Na verdade, são os dois, mas a ênfase pelo tipo de perfil do público devem ser os cursos de formação inicial e continuada. No caso, são mais curtos, né? São cursos que têm carga horária mínima, que pode variar de 160 a 400 horas, a depender do perfil do curso. No caso dos cursos técnicos, são cursos de 800 a 1.400 horas, e eles podem ser feitos concomitantemente ao ensino médio, se o presidiário estiver cursando o ensino médio, ou após a conclusão, na modalidade que nós chamamos de subsequente, ou seja, ele complementa a formação escolar dele, adquirindo a certificação de técnico de nível médio, com um curso que pode variar também, nesse caso, de 800 a 1.400 horas. E entre esses cursos de formação inicial continuada, eletricista, auxiliar administrativo... São todos os cursos, como disse o ministro, que estão no guia Pronatec de cursos FIC. São mais de 500 opções de curso, e a oferta, como foi dito aqui, depende da própria rede, do Sistema S, da rede federal e das escolas técnicas estaduais que estão envolvidas no programa. No caso, é importante também ressaltar que, além daqueles que vão fazer o curso no próprio presídio, que estão cumprindo pena em regime fechado, existe a possibilidade, e é a grande prioridade no primeiro momento, da oferta no regime semiaberto ou para egresso. Nesses casos, as pessoas farão o curso em turmas mistas, ou seja, são turmas que estão sendo ofertadas para outro tipo de público, certo, de beneficiário, e eles participarão dessa turma visando justamente esse processo de reinserção. E são as secretarias estaduais de segurança que vão ofertar os cursos? Como o Sistema S, todo mundo entra para as aulas? O processo de coordenação da oferta envolve as secretarias estaduais de educação, né, nos estados. A articulação da demanda, quer dizer, do encaminhamento desses alunos para as vagas ofertadas, envolve uma atuação direta do Ministério da Justiça em articulação com os órgãos de segurança pública nos estados. Perfeito. E uma última dúvida. O portal do programa já foi reformulado, criando aquele sistema de cadastro que permitisse não ter tantas vagas ociosas? O portal ele deverá entrar em operação a partir do dia 15 de fevereiro. Ele foi reformulado. A partir de agora, além da capacidade que os ministérios têm de mobilizar os alunos para os cursos, os próprios interessados poderão, no cadastro, fazer uma inscrição. Haverá no cadastro as vagas disponíveis para os vários cursos. Ele faz inscrição e deve comparecer imediatamente à escola, portando documentos pessoais
e o comprovante de escolaridade para fazer a confirmação da matrícula. Caso ele não encontre no cadastro, naquele momento, o curso disponível, ele poderá fazer a opção por até 3 cursos, solicitando informações quando houver vaga. Nesse caso, ele receberá, até 90 dias, um comunicado da oferta de curso e poderá proceder, então, à inscrição pelo sistema. Então, com isso, a gente quer ampliar o acesso do público para além do próprio esforço que os ministérios já vêm realizando e, com isso, preencher o maior número de vagas ofertadas. Um ponto sobre a bolsa para filhos de policiais. No caso, o senhor mencionou, ministro, que no caso dele cursar uma universidade privada, vai estar garantida a bolsa do ProUni. No caso dele cursar uma universidade pública, ele vai ter uma bolsa? Ou antes, no ensino médio, uma privada e uma pública? O objetivo é garantir o direito à educação até enquanto ele tiver interesse e dentro da faixa etária que corresponde à educação. Então, se ele estiver estudando numa escola pública, está resolvido o nosso problema. Se entrou na universidade pública, está resolvido o problema. O Estado está bancando e garantindo a sua formação. Se ele entrar numa universidade particular, ele vai ter o direito a fazer o ProUni e, com isso, ter uma bolsa integral e poder concluir seus estudos. Não, o que nós vamos assegurar a ele é uma escola, o direito ao acesso à educação pública em todos os níveis, e se ele tiver no ensino superior, numa universidade particular, ele vai ter uma bolsa integral do padrão ProUni. Vai ter que fazer um ajuste na lei, porque não está previsto. Mas tenho certeza que o Congresso terá muita simpatia e aprova. Mas ainda esse ano? Seguramente esse ano. Nós estamos terminando os estudos para levantar todo o cadastro, ver quantos são, que faixa etária estão, aonde estão no censo escolar, para a gente ver como é que a gente encaminha. Mas o princípio é esse, extensivo também aos agentes penitenciários, a todos aqueles que perderam a vida na defesa da sociedade. Mas vamos ter chance para voltar a trabalhar esse assunto. Assim que estiver pronto, a gente chama vocês. Eles sempre querem fazer, os três aqui, a Flávia, o Demétrio e o Rafael, eles querem fazer a matéria do depois da manhã. É sempre assim aqui. A matéria de hoje é o presídio. Mas já está dado aí o desafio. Nós, o mais breve possível, estaremos lançando o projeto da Bolsa também para os policiais, filhos de policiais. Em relação... Estou falando que sempre tem... em relação ao orçamento, Rafael, é uma decisão do Congresso Nacional, já está convocada uma sessão para votar o orçamento. A lei ela tem restrições ao desempenho orçamentário. É muito importante que a gente tenha o orçamento plenamente aprovado, porque nós temos programas que dependem da aprovação do orçamento. Por exemplo, nós temos um programa, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que nós queremos iniciar imediatamente, que depende da aprovação da medida provisória e do orçamento, para a gente poder começar o programa de bolsa de estudos e tudo que já está montado com toda a Secretaria de Estado da Educação e todos os municípios. Então, os programas novos, especialmente, os novos projetos de investimento, dependem do orçamento. Quanto mais cedo, melhor para o país a aprovação do orçamento da República. Bom dia, eu sou Leonardo, repórter da TV NBR. O ministro destacou que já existem vários presos que participam de cursos profissionalizantes e há essa expectativa de que esse aumento das vagas através do Pronatec ajude a quebrar esse ciclo de criminalidade. Isso brota de algum dado empírico? Vocês percebem que realmente os presos que passam por esses cursos, através do trabalho, conseguem ter uma inserção social mais efetiva? Olha, hoje nós só temos 1.516 presos no ensino técnico. Apenas 2,9% dos que estão estudando, que são, como eu disse, 51.722. Então, é uma parcela muito pequena que está no ensino técnico. Por isso que nós estamos ampliando a oferta em todos os níveis, mas a prioridade é o ensino técnico profissionalizante. Por quê? Porque a faixa etária deles, metade, está nessa faixa de 18 a 30 anos. Se você, para ele ingressar no mercado de trabalho, não basta simplesmente, por exemplo, ele concluir o ensino fundamental. Se ele tiver, se a gente estimular o ensino médio, no ensino médio hoje, nós temos 56 mil presos com o ensino médio incompleto e temos 37 mil com o ensino médio completo.
Então, esse público que está no ensino médio, nós temos uma atenção especial, estimular que ele conclua o ensino médio, estamos fazendo a mesma coisa com o ensino fundamental, e combinar o ensino médio com o ensino técnico profissionalizante. Ele pode fazer de forma concomitante, quem está voltando a estudar. Nós temos hoje uma parcela pequena dos que estão estudando para concluir o ensino médio. Só 8 mil presos hoje estão estudando para concluir o ensino médio. Aqui são os dados censitários. Só 8 mil estão estudando. Do total, incompleto, são 56 mil e 37 mil completo. Esses já podem fazer o ensino tecnológico, porque é subsequente, ele terminou o ensino médio, ele pode fazer, ou se ele estiver cursando, ele pode fazer. Ele sai com um currículo muito melhor para o mercado de trabalho. E essa perspectiva de ter um projeto de ressocialização, de ter uma profissão, de ter uma qualificação, seguramente é um estímulo para que ele possa voltar e ter uma vida plena na sociedade. É isso que nós estamos acreditando, é isso que nós estamos estimulando. Uma observação complementar. Qualquer perspectiva de reinserção social de um egresso do sistema penitenciário, ele passa pela necessidade que ele tem de trabalhar e de ser incorporado em uma situação regular de produção na sociedade. Existe muito preconceito em relação a emprego para egressos. Nós sabemos disso. Agora, se você tiver emprego submetido a preconceito, mais desqualificação daquele que vai, aí você não consegue resolver o problema. Então, os estudos que o DEPEN tem, nós temos estudos acerca disso, mostram que, apesar do preconceito social que existe em relação aos egressos, quando uma pessoa tem uma qualificação técnica, ela consegue, com mais facilidade, encontrar posto de trabalho. E nós mesmos, nos nossos programas de alocação, temos facilidade de encontrar essa situação. Ou seja, há estudos, sim, que demonstram que a possibilidade de reinserção social, ela passa pela obtenção de trabalho. E a obtenção de trabalho ela é mais fácil quando o indivíduo é qualificado. Isso é um dado que não é só empírico, e poderia até dizer, de certa forma, óbvio, de qualquer conhecimento da nossa realidade, mas existem estudos no DEPEN que demonstram isso. Tá bom, gente? Bom dia, Felipe Neri, do G1. Ministro, eu queria tirar uma dúvida só em relação à oferta para vaga para os egressos. Vai ter algum tipo de cota para eles nas escolas? Porque eles vão estudar exclusivamente fora, né? É o único caso que vão estar fora dos presídios. Então, vai ter algum tipo de vaga para eles? E também, outra dúvida que eu queria tirar com o senhor é se esses 180 milhões são só para esse ano. Qual o período, né, dos 180 milhões de investimento? 180 milhões é a previsão de custo do programa. Depende agora da demanda efetiva para a gente ver quanto que nós vamos ter que investir nesse processo. É basicamente pagamento de professores, material didático e as atividades pedagógicas. É o custo do curso. A gente contrata a vaga do Senai, por exemplo. Então, tem um custo para o Senai e a gente repassa esse recurso para assegurar plenamente o processo de formação. Se nós atingirmos todas as vagas que nós estamos programando, o custo será esse. Ministro. Só em relação à questão da cota, não tem cota. Na verdade, é o seguinte, os cursos serão ofertados pelo Sistema S, Rede Federal, Escolas Técnicas Estaduais. Nós temos uma oferta global, esse ano, da ordem de 900 mil vagas, sendo cerca de 750 mil para cursos de curta duração, formação inicial e continuada, 150 mil para cursos técnicos. Portanto, há uma grande capacidade de atender a demanda sem a necessidade de estabelecer qualquer regime de cotas. O acesso desse egresso dependerá, mais uma vez, do esforço de mobilização que os órgãos de justiça farão para dar a eles o acesso a esses cursos ofertados. Portanto, não há necessidade de cota, e eu acho que nós temos condições, dentro da meta traçada, de atender plenamente essa demanda. Se você entender cota como pobre, negro da escola pública, é 100%. Ministros, Rogério Lisboa, da Rádio Estadão de São Paulo. Um levantamento feito pelo Grupo Estado, essa semana, apontou que, na internet, algumas empresas estão oferecendo diplomas
de R$ 4 a 6 mil reais, a venda de diplomas universitários, diplomas de curso superior. Eu queria saber qual a posição do Ministério da Educação, aproveitando também o Ministério da Justiça, já que mexe com legislação, em cima dessa venda de diplomas. Se a gente entrou em contato, a reportagem entrou em contato com essas empresas, inclusive, e até encomendando diploma, mostrando a facilidade no curso de pedagogia e outros cursos oferecidos. Nós gostaríamos de saber qual seria a posição e o que poderia ser feito pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Justiça em cima desse assunto. Obrigado. Olha, nós temos uma parceria com a Polícia Federal. A última ação exitosa da Polícia Federal foi na área de medicina. Havia uma quadrilha que vendia vagas, estão todos presos e, mais do que isso, todos aqueles que fizeram o curso, do ponto de vista do MEC, nós deveremos caçar os diplomas. É o que nós vamos encaminhar para os conselhos federais e regionais que têm a competência. E os estudantes que entraram dessa forma deverão ser expulsos das respectivas universidades, porque eles são uma fraude. Eles burlaram o direito de alguém que deveria estar no lugar deles, além das outras medidas penais. Nós mudamos a legislação em 2011. Fraude em concurso público, em acesso a, por exemplo, o Enem não houve essa fraude, o próprio delegado disse que é mais difícil para a quadrilha burlar as regras. Mas dá de 1 a 4 anos de cadeia. Então, o destino dessa quadrilha é a prisão. Essa já foi desbaratada. Nós repassamos à Polícia Federal todos os indícios de fraude dessa natureza. Inclusive, respondemos, quando consultados, porque na primeira matéria nós não tínhamos sido consultados, nós dissemos, mandamos uma nota para a rádio mostrando que muito importante ter chamado a atenção para esse episódio. Nós mandamos, dia 25 de outubro, todos os indícios que nós tínhamos de quadrilhas que estavam operando nessa direção. E aí a inteligência da Polícia Federal é quem tem a competência e a condição de poder chegar nesses crimes eletrônicos, é um trabalho bastante sofisticado. O apoio do MEC é esse, é passar as informações e sempre trabalhar em parceria, aguardando o desfecho. Eu queria aproveitar e parabenizar o trabalho que a Polícia Federal fez no caso da medicina, porque eram 10 anos que uma quadrilha atuava fraudando vestibulares e instituições. É o que tudo indica, as instituições de ensino não eram coniventes com o esquema. Se for, aí o MEC atua imediatamente, mandamos a supervisão e a instituição será duramente punida. Nesse episódio, parece que não foram. Bem, da parte do Ministério da Justiça, o que compete é a abertura do inquérito policial pelos órgãos da Polícia Federal competentes. Nós já temos vários inquéritos abertos em situações similares a essa que você noticiou. Eu não sei se neste caso específico dessas situações que a reportagem envolveu, se está aberto ou não. Eu pediria até que você, se pudesse nos subsidiar, eu verifico na Polícia Federal com o doutor Leandro Daelo Coimbra, diretor-geral, se já há abertura de inquérito em relação a esses casos. Se não houver, abriremos novos. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação para a Inclusão de Presos no Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Até 2014, a previsão é que sejam oferecidas 90 mil vagas. O programa atenderá pessoas nos regimes aberto, semiaberto, fechado, de prisões provisórias e também aqueles que já cumpriram as penas. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.